Estamos com um problema. Tenta de novo. Eu sou o Ju e não tá dando certo de novo aqui, desculpem. Estamos com problemas de áudio. Eu não sei o que vocês estão ouvindo. Ai, meu Deus, eu vou colocar a tela de espera. Fala alguma coisa pro pessoal. Não. Não estão me ouvindo. Vamos ver. Estamos conectados. Vem chegando com a sua galáxia particular. E daqui a pouquinho a gente começa o Ideia e Ação Storytelling, tá bom? 5 minutinhos. Sejam muito bem-vindos e até daqui a pouco.
Galáxias conectadas, universo em expansão. Eu sou a Ká. E eu sou o Ju, tentando me entender com toda essa transmissão. Estamos ao vivo. Vem chegando, pessoal, vem chegando com a sua galáxia particular, porque o nosso universo fica muito melhor quando é compartilhado. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo a todos, desculpem os nossos erros de transmissão. Espero que vocês gostem do encontro de hoje e qualquer problema, vocês, por favor, acessem aí através do WhatsApp, através do Facebook, através aqui também das mensagens no Zoom para a gente ir acertando o som durante a transmissão. Preparada? Você tá preparada? Não sei, acho que não. Acho que eu não tô muito, não. Apoio do Facebook. Passada. Apoio, estão preparados? 2 de agosto de 2000.
Sábado, estamos na galáxia da escrita. Então a gente começa o Ideia e Ação Storytelling, o melhor curso de storytelling do universo Caju. A nossa jornada de composição de texto, com foco em storytelling, segue em expansão. Para quem está chegando agora e perdeu algum encontro, finalmente todos os encontros que foram possíveis serem gravados estão lá no YouTube. Tem também no nosso grupo do Facebook. Eu sei que bastante gente reclamou da dificuldade de encontrar, se você está com o Facebook, já não usa Facebook há muito tempo. Então, ou no Facebook ou no YouTube depois, no Facebook a gente está ao vivo agora, é possível ver os encontros que ficaram gravados. Tá bom? Como é que tá o pessoal do Zoom? Tudo bem com o pessoal do Isso que eu ia Zoom? falar agora. Eu fui falando e eu esqueci de quem está em presença virtual. Eu não falei oi pro pessoal do Zoom. Eu não entrei Alô! antes. Tá frio, parece uma vovó, né? Tá muito frio, estamos direto da Ibéria. Você está ouvindo, pessoal? Eu estou ouvindo o pessoal. O pessoal do muito bem. Facebook deve estar ouvindo o pessoal, mas eu não estou. Você não está. Eu espero que o pessoal do Face, eu vou garantir para ver se entra ali. Sejam muito bem-vindos. Zoom, a gente nem conseguiu entrar antes e falar oi, que eu falo oi, pessoal, já a gente começa. Não deu para falar, porque a gente estava acertando o som, a comunicação. Então, assim, o lado bom da gente ter entrado com som é que deu certo, mas a gente acabou esquecendo de falar oi. Oi, vocês estão bem? Essa semana bem? Boa tarde a todos. Para falar a verdade, eu acho que não entrou, eu não ouvi o Dimas no Zoom, tá? Mas tudo bem, a gente vai descobrir daqui a pouco, a hora que eles precisarem falar, senão a gente solta aqui do áudio do computador. Oi, gente! Ai! Tudo bem, pessoal? Ai, nem acredito que a gente conseguiu, mas vamos começar, pessoal. Vai deixando no chat. Oi, qualquer dúvida, eu já falei oi para vocês. Boa tarde, ó. Tânia tá falando oi, Alete oi, Dimas oi. A Jane não tá hoje, Dimas tá falando que a Jane não tá participando hoje, mas mandou um abraço para todo mundo. Oi, Rosana, deixa eu ver se eu perdi alguém. Oi, Douglas Guerra. Tânia, eu falei. Acho que eu falei todo mundo. Cláudia, quem não está online, pelo menos. Olá! Vamos seguindo em frente. Se eu vou fazer aquela máxima de sempre começar pelo fim do último encontro para a gente retomar um pouquinho do que a gente veio falando. Se já ficou alguma dúvida que veio, já vai escrevendo, que aí daqui a pouquinho eu vou vir para o chat, tá bom? Pegar qualquer dúvida, qualquer depoimento, tá bom? Daqui a pouco eu venho pegar no chat. Vamos lá. Ju, na galáxia da escrita, o que teremos hoje? Sim, nós teremos hoje, falaremos sobre monólogo interior, é isso, não é? Percentuais do curso, que eu não entendi direito também, mas ela vai explicar. Ela vai falar sobre o Zibaldone, que tem falado todos os encontros, e também vai falar cena a cena, a história é contada. O que é cena a cena, a história é contada? A gente chega lá. A gente chega lá, só estamos nos 10%. Ah, tá. Então, Isso quer dizer que a gente vai... Desculpa, fala. Pode falar. Isso quer dizer que a gente vai em frente com a nossa história, cena a cena, contando a história que a gente vem trilhando. Mas que história é essa que a gente vem trilhando? A gente vem trilhando duas histórias, a nossa em particular e a história da Chapeuzinho Vermelho. É ela que a gente vai Então é nessa história que a gente vai contar cena a cena. Você vai meio dar aquela coisa de como é que você construiu o seu Zibaldone da Chapeuzinho, é isso? Exatamente. A gente vai seguir um pouco, a gente vai voltar a se encontrar com a Chapeuzinho e vai seguir em frente com a Chapeuzinho. Lembrando a todos vocês que provavelmente a gente ainda está tendo alguns problemas de eco na transmissão. É muita coisa para eu fazer ao mesmo tempo. Vocês podem ver que eu estou um pouquinho atrapalhado, mas eu vou tentar dar um jeitinho nisso ao longo do tempo. E eu preparei também um resumão aqui para eles. Eu não vi, depois eu vou precisar assistir para ver como vai ser, mas aí depois vocês me contam o que vocês acharam. Seria bom então eu compartilhar a tela com o Zoom, né? Com o pessoal do Zoom, vocês não vão ver. Posso ir seguindo enquanto você vai Pode. compartilhando com eles? Pode.
Então, aqui começo e recomeço, e me meço e começo pelo fim, fazendo uma ponte com os nossos encontros passados. Estamos falando de estrutura macro. Ela vem sendo o foco da nossa jornada em busca do aperfeiçoamento na arte da palavra. A gente vem trilhando algumas ideias, passando pela estrutura de ação, refletindo quanto à ação exterior e quanto à ação interior. Na esfera de atuação da ação interior, a gente fez um sobrevoo por alguns termos, digamos assim, que são quase que todos sinônimos de monólogo interior. Por que eu vou usar o interior? Porque em teatro, um monólogo poderia ser um enorme texto, né, dado pelo personagem, sem ser exatamente interior. Então, embora a gente esteja sob o mesmo guarda-chuva do monólogo, eu vou colocar a palavra composta, com nome e sobrenome. Então, a gente passou pelo quê? Monólogo interior, solilóquio, fluxo de consciência e sequela. O compartilhamento de tela caiu, voltou! Não, é que bagunçou tudo aqui, então... Mas tudo bem, estamos, está acertando, está Pergunta acertando. para eles, fala se estiver muito ruim a imagem, que a gente compartilha o PDF. Tá, a gente tem aí hoje também mais algumas partes de texto para ler junto, para mostrar mais alguma coisa, e se tiver muito ruim de ler, a gente vai para a segunda opção, que seria eu compartilhar a tela com vocês ao invés do Ju, tá bom? A gente vai testando. A Tânia está mandando boa sorte para você, Ju. Oi, Kai. Compartilhou. Oi, Kai. Oi, Elô, que eu não tinha falado. Acho que ainda dos nomes que eu enxerguei aqui, eu consegui abrir meu bate-papo, gente. Eu estou tão feliz que eu estou enxergando. Maravilha. Então, tá, né? A gente vai fazer um parênteses, né? Nossa estrutura é uma estrutura macro, sim, aristotélica, mas que ela se comporta, os seus capítulos se comportam de forma... É como uma mola. Então, a gente vai dando voltas sobre os temas, sobre os temas, tá? Para ir compondo essa nossa ideia e ação, que é levar um conteúdo a público. Vou, então, retomando do fim, a gente sobrevoou aí em alguns termos que são, então, monólogo interior, solilóquio, fluxo de consciência e sequela. Eu estou vendo, para eu assistir o vídeo, para os passarinhos cantarem. Gostei. Falamos, então, de storytelling, de estrutura aristotélica, de começo, meio e fim. Falamos de percentuais, de cena, sequela, de objetivo, obstáculo, desfecho, reflexão, dilema, decisão. E a gente continua falando de tudo isso. Todos são o quê? Recursos técnicos que contribuem com a arte do teatro e da literatura. Aqui, no nosso Ideia e Ação, a gente fala de storytelling fazendo esse paralelo com o teatro. Por quê? Porque a gente aproveita o máximo possível a nossa experiência teatral e a gente aproveita uma coisa que a gente acredita que é muito importante para a vivência com estas técnicas de literatura, esse paralelo com o teatro. Nos dá a impressão de que fica mais fácil compreender os conceitos, visualizar, trazendo um pouquinho para essa ideia teatral, já que são tão primos nesses conceitos. Então, vamos em frente. Um outro artifício que a gente vem falando, que eu venho falando aos poucos, a gente não entrou diretamente, é o ponto de vista. Ele é um artifício da estrutura micro de composição. Qual é a nossa estrutura micro? A estrutura de cenas. E para aperfeiçoar o uso do ponto de vista, a gente usa o monólogo interior. Esse recurso é muito bem-vindo para que a gente possa manipular a percepção da nossa audiência, do nosso leitor ou do nosso público, do nosso espectador. Por que o monólogo interior é tão interessante para o ponto de vista? Porque ele mostra os pensamentos do personagem, exatamente o seu
ponto de vista das coisas. Então, quando a gente acompanha os pensamentos de um personagem, a gente consegue observá-lo através de um exame profundo dos seus processos mentais. É para isso que serve este recurso, esses artifícios. O uso do monólogo interior nos ajuda a distinguir entre o que é consciente e o que é inconsciente, entre a realidade e o desejo do personagem, entre o que é lembrança e o que está acontecendo realmente na narrativa de ação da nossa cena, tá? Presencialmente narrada, digamos assim. Então, repassando os nossos recursos e aproximando os termos. No monólogo interior, o personagem se dirige ao espectador ou ao leitor. E o monólogo interior é um sinônimo de fluxo de consciência, que é um artifício, uma técnica literária muito conhecida, cuja esfera de ação vai se concentrar nesse âmbito, que é o de descrever esta esfera de pensamentos do personagem, que é colocar nas páginas tudo isso que tá vindo a partir dos acontecimentos externos que ele está vivenciando, aquela vidinha dele acontecendo. A gente está falando, então, de ações internas rápidas, fluxos de consciência, aquelas ações internas rápidas, aqueles pensamentos à flor da pele que acompanham os acontecimentos externos. Já num outro âmbito da sequela e do solilóquio, a gente está falando, então, de um momento que é um grande momento de ação interna. Tá? Um momento em que o personagem vai parar e vai refletir com algum grau de consciência, no sentido que, por que eu estou dizendo com algum grau de consciência? Não é que o fluxo de consciência não tenha consciência. O que eu estou chamando de algum grau de consciência? Eu estou dizendo que vai ter um encadeamento de pensamento e um aprofundamento. Vamos lembrar, então, do que a gente falou do Shakespeare, do Hamlet, do ser ou não ser. Então, a sequela, assim como o solilóquio, é o momento em que os pensamentos vão ser um pouco mais estruturados, eles vão de uma reflexão, podem levar a um dilema e então a uma decisão, o que acontece nos solilóquios do Hamlet. A sequela, falando, né, então, nesse paralelo com o teatro, é aquele momento em que o encenador, ou então o autor, o encenador da palavra, apaga as luzes do palco, deixa o foco no personagem e o personagem vai falar sozinho, vai refletir quanto ao que ocorreu na cena que acabou de acontecer. Naquelas ações externas que o público, que a audiência, que o leitor viram o desenrolar. Então, sempre vai refletir a partir de uma ação desenvolvida anteriormente. Isso sim é uma sequela, isso sim é um solilóquio. Aumento meu microfone. Temos um momento de nada, né? Não é nem solilóquio, nem fluxo de consciência. Eu aumentei, vê o que você achou. Solilóquio, fluxo de consciência. Voltei para aquele máximo que a gente tinha passado anteriormente, tá bom? Eu vou seguir mais um pouquinho. Qualquer coisa você me fala. Retomando, então, e dando mais, sempre dando um passo atrás e um passo e um saltinho à frente. O monólogo interior e o fluxo de consciência são a mesma esfera de atuação, pensamentos rápidos no meio da ação externa. O solilóquio e a sequela têm o mesmo conceito, eles são organizados, eles
seguem uma sequência, um padrão lógico de reflexão que pode levar a um dilema e então a uma decisão. A gente viu algumas cenas, a gente viu umas ceninhas que tinham ali uma sequela que era só uma reflexão e na sequência começava a cena seguinte, então não tinha nem dilema nem decisão, mas já tinha a ação seguinte. Vimos isso nas Lendas de Gondor, vimos isso, eu acho que em alguma das Chapeuzinhos que a gente comentou, né, lendo realmente, a gente mostrou algo assim, que era então uma sequela, que tinha ali uma reflexão, e o começo da cena seguinte já mostrava a decisão acontecendo. Acho que eu lembro. Nas Lendas de Gondor, tinha um momento que o personagem levantava a geladeira, conversava com um amigo, depois ele entrava em sequela, e ele lembrava, ele pensava, será que aconteceu o mesmo com a minha amiga, com os meus amigos? Algo por aí. Essa era a reflexão dele. A cena seguinte, ele já dizia que tinha ligado para a amiga, que a amiga já sabia o que tinha acontecido com ele. É mais ou menos por aí, tá? Se vocês não lembrarem, vai lá no gravado, naquele que a gente falou das Lendas de Gondor, mas tem exatamente esse exemplo, que é, então, aquela sequela que tem uma reflexão, tem dilema, tem decisão, eles estão simplesmente suprimidos, porque já começa a cena seguinte com essas duas informações. Tá. Estamos falando, para fechar, daquele momento em que não há interlocutor, tá? Que o personagem ou o narrador dialoga com si mesmo, daquele momento que o narrador direciona o discurso ao outro, sim, tá? Mas no seguinte sentido, é como se ele estivesse conversando com alguém que está ali o tempo todo, mas que permanece em silêncio. Então, monólogo interior, técnica usada para transmitir tudo o que está na mente do personagem ou tudo aquilo que o narrador elabora ou confabula. Dúvidas? Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui no chat. Não tem problema se não fez a tarefa, tem tempo de fazer ainda. Tá, não chegou nada no nosso bate-papo. Deixa eu ver se tem alguma coisa no... Deixa eu ver se eu consigo ver. Só problema de som, né? Para ver se tem alguma coisa no... Eu também estou só retomando, né? Problema de som, o som está muito baixo e está com eco. Eu não sei o que fazer, só tem o seu microfone ligado, então tem que parar a transmissão, tem que parar tudo, eu não quero fazer isso agora. Tá. Só vai ter que aguentar o eco. Tá, porque tá com os dois, né? Não, não tá com os dois. Tá só com o meu do Zoom. Bom, você tá em cena, tá? Sim, eu sei que eles estão acompanhando, é para melhorar para eles, mas beleza. Tá com ecozinho, mas dá para seguir em frente. Certo? Não sei. Então eu vou fazer assim. Tá compartilhado. Quando compartilha o Zoom, para eles vai o som? Eu não sei. Tá, deixa eu fazer um teste. Eu vou fazer um teste Zoom. Me fala se chega o som. Tá ouvindo bem. Deixa eu... Agora não, era esse teste que eu queria fazer. Agora voltou. Voltei. Agora voltou. É isso que... é isso que eu queria saber. Beleza, vamos em frente. Quer dizer, o som tá um pouquinho pior para o Zoom, né? Vamos em frente. É o Face que tá com um pouquinho de eco. Em frente. Tá um pouquinho de eco. Acho que seguir. Dá para... Não ficou dúvida. Só, né? Retomando. Veio... Porque... Você está indo para frente? Um minutinho só para a gente... Eu vou retomar. Então... É que é o seguinte, não tá ouvindo nada. Não?
Facebook não, ninguém tá ouvindo nada. No Facebook não tá, certo. Só um segundo. Eu vou dar uma opção que funcionou uma vez. Solta o pessoal do Face. Aí. Sobremesas são assim, pessoas querem sim bolo de fubá. Guloseimas vão deixar o almoço e o jantar mais doce ao paladar. Sobremesas são assim, pessoas querem sim ameixas no manjar. Gentileza em me dar sua boca pra provar mousse de maracujá. A minha boca quer a sua boca açucarar. A sua boca faz a minha boca salivar. Sobremesas são assim, sonhos e quindins e bocas pra beijar. Op, 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 op. Op, 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 op. Sobremesas são assim, pessoas querem sim bolo de fubá. Guloseimas vão deixar o almoço e o jantar mais doce ao paladar. Sobremesas são assim, pessoas querem sim ameixas no manjar. Gentileza em me dar sua boca pra provar mousse de maracujá. A minha boca quer a sua boca açucarar. A sua boca faz a minha boca salivar. Sobremesas são assim, sonhos e quindins e bocas pra beijar. Op, 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 op. Op, 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 op. Sobremesas são assim, sonhos e quindins, pessoas para amar. Op, 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 op. Op, 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 op. Sobremesas são assim, pessoas querem sim bolo de fubá. Guloseimas vão deixar o almoço e o jantar mais doce ao paladar. Sobremesas são assim, pessoas querem sim ameixas no manjar. Gentileza em me dar sua boca pra provar mousse de maracujá. A minha boca quer a sua boca açucarar. A sua boca faz a minha boca salivar. Sobremesas são assim, sonhos e quindins.
Galáxias estão conectadas? Será que temos áudio? Vamos saber daqui a pouco. Zoom, por favor, vocês me ouvem? Oi? Alguém solta o mic e fala sim, sem som. Oh, meu Deus, já sei. Vou subir então o Zoom, né, que tá sem som. Vou subir aqui, tá? O Facebook tá com som. Vou aqui na minha configuração o meu microfone. Ele realmente parou de funcionar. Que coisa louca. O meu microfone do computador que está conectado ao Zoom não tá pegando, acredita? Não tá pegando Você nada. tirou. Vai nas. Do computador. É. Ah, já sei. Muito bem, Ju, joga a câmera para você, distrai não o tenho microfone. pessoal e você não tem microfone. Distrai o pessoal enquanto eu vou configurando. Tá, Zoom. Deixa eu só escrever aqui para o pessoal do Zoom. 1 minuto, que eu já vou colocar o som para vocês. Já vai funcionar. Vamos lá. Vamos ver. Pegou! Ê! Tá saindo, tudo indica que o Zoom agora tem áudio. Ok, voltou! Ê, viva! Muito bom! Voltamos. Então temos som nos dois lugares. Oh! Apareceram uns anjinhos aí para vocês, assim, abriu aquele céu escuro que tinha em São Paulo, abriu as nuvens, né? Apareceu aquele sol e os anjinhos. Por aqui parece que apareceu. Então temos som. Então vamos em frente. Qualquer coisa vocês reclamam aí, tá bom? Deixa eu tirar essas configurações aqui da minha frente. Tá. Fizemos então a primeira parte, que foi só dar uma retomada no que a gente vinha falando, para não ficar muito desconectado. Por quê? Porque a gente vai sempre seguindo em frente, só para recuperar para quem perdeu o último encontro, não deu tempo de assistir ainda. Então, retomamos aí que estamos falando de ação externa e interna, estamos falando de cena, falamos bastante de interna, né? E vamos agora em frente para retomar as cenas. Ju, eu quero 4, porque o que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar, esse é o 3, é o próximo. Eu quero mostrar a estrutura macro do nosso curso. Por quê? Tá certinho. Por quê? Porque enquanto vocês foram vivenciando essa jornada, ela também tem uma estrutura. E a gente pontuou essa estrutura como uma estrutura macro aristotélica, de forma a dar grandes bombas, vamos chamar assim, de informação nos percentuais, para que estivesse intimamente ligada à percepção de vocês ao todo do que está acontecendo no nosso curso. Sendo assim, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar nos percentuais que estamos hoje no nosso 8º encontro, estamos no encontro em que vamos falar mais de cena, estamos no encontro que, como vocês podem ver, marca ali os nossos 75%. É uma estrutura macro feita a partir de 10 encontros, embora a gente tenha 11, tá bom? Porque a gente tem 10 encontros dentro do macro de conceito, de teoria, tá? Por que eu estou mostrando? Porque estamos no 8º, no encontro de cena, no 75%, e isso significa o quê? O quê? Isso mesmo que vocês gritaram em coro, que bonito! Significa que estamos no escorregador da nossa estrutura macro. Significa que a gente vai andar um pouquinho mais rápido. Vocês acharam que eu estava rápido o suficiente? Andar um pouquinho mais rápido em determinado sentido, em sentido de composição, tá? Vou explicar melhor, vou em frente, no sentido de composição. No macro do nosso curso, a gente está, então, marcando agora o começo do nosso fim. É onde a gente vai falar
É, eu estou pensando porque veio na minha cabeça 100%, depois veio 90%, e aí o meu cérebro segurou. Mas a gente vai falar prioritariamente cena e dos elementos da cena, ou seja, objetivo, obstáculo e desfecho, reflexão, dilema e decisão. Por que estamos nos 75 com este assunto que a gente já veio falando, mas que já falei também, mas que para mim, para nós, para o nosso curso, é o mais importante, que é estrutura micro cena. Sem saber estrutura micro, não adianta saber macro, não serve para nada jornada do herói. E a gente veio falando de ação externa, ação interna, tudo o que a gente veio compondo, exceto, tá, os percentuais, porque a gente não precisa falar em percentuais aristotélicos para falar em estrutura micro. A gente só vai pensar nessa totalidade aristotélica no micro mais para frente, no sentido de jornada de aprendizado mesmo. Então, a gente vai falar de percentuais das cenas no momento que a gente está, que é um curso básico. A gente só fala mais para frente nas turmas de intermediário. Tá? Então, a gente para agora de pensar um pouquinho a totalidade do macro, embora eu vou sempre fazer referência quanto, ó, esta cena é 25%, esta cena é 50%, mas o nosso foco prioritário é o de pensar a cena e os seus elementos. Então, estamos nos 75%, vamos engatar a nossa quinta marcha, como dizia a bala, rodinha no pé. Agora a gente tem que chegar. Ju, já pôs? Põe para mim o próximo. Vai, o próximo Zibaldone. A gente está entrando agora, então, no nosso Zibaldone compartilhado. Por que nosso? Porque vocês estão fazendo e eu estou compartilhando o meu Zibaldone de criação, não só de toda a nossa jornada, mas a nossa criação do começo ao fim da história da Chapeuzinho Vermelho. Tá só conferindo. Pode colocar o próximo. Então, na nossa jornada, no nosso Zibaldone, na nossa vivência de composição, a gente veio trilhando alguns exercícios. Estão olhando aí, então, a nossa imagem do exercício 8, que foi o exercício, o último encontro que eu falei para vocês comporem em tema livre. Para quem me enviou os exercícios, eu vou dar retorno, tá, gente? Eu ainda vou dar retorno, não vai ser agora, mas, ó, Dora, Sueli, Arlete, Rosana, depois acho que Cláudia, Heloísa me enviou também, Dora já falei, ninguém mais, depois que eu vi agora há pouco, mas, enfim, quem me enviou eu vou dar retorno logo, logo, não vou falar neste nosso encontro ainda, tá bom? Vamos em frente. Então, a gente veio trilhando a jornada, veio compondo a nossa cena. Eu vou fazer, então, uma paradinha para falar só... Deixa eu retomar aqui. Quem que deixou no chat que confunde? Acho que foi a Cláudia. Aqui, Cláudia. Fazendo os exercícios, em alguns momentos eu confundia narrador com interior. Porque eles são a mesma coisa, os dois são ação interior, os dois são pensamento. Entretanto, cada um está na cabeça de um personagem. O narrador é um personagem que é capaz de conhecer os pensamentos de vários personagens, pontos de vista, e o personagem da cena, o interior em rosa, que eu costumo colocar, né, os pensamentos internos do personagem, a ação interna, também, eu assisti a projeção, ação interna e externa, me perdi no que eu estava falando. É isso. Você confunde porque são ações internas. Desculpa, foi lindo, adorei!
Os dois são ação interna, mas cada um é de um personagem. Então, aquilo, pode jogar, Ju, bonito. Aquilo que é verde é o interno do narrador. Então, ele pode ser um solilóquio do narrador, ele pode ser um monólogo interior, um fluxo de consciência do narrador, ou ele pode ser, que aí ele vai ser em verde, ou ele pode ser estas mesmas coisas, monólogo interior, fluxo de consciência, sequela do personagem. E aí, na nossa combinação, a nossa marcação tá em rosa. Adorei, ficou lindo. Vamos em frente. Seguindo a nossa jornada, então fechamos aí ali na imagem do nosso exercício 8 do Zibaldone. Então, eu vou retomar agora o Zibaldone Chapeuzinho Vermelho, compartilhando com vocês, então, as partes do meu Zibaldone, que certamente vocês também têm partes semelhantes. Pergunta. Acho que eu não entendi. Vai fazer o exercício agora? Não, não vai fazer exercício agora. Eu tô só mostrando que a gente chegou até aqui, veio até o exercício 8, que era um exercício de composição de cena, e foi uma composição de cena com tema livre. Aí, agora, a gente vai, então, para uma segunda parte, também vai compor cena daqui a pouco, tá? Em que eu vou retomar a nossa jornada, mostrando para vocês o meu Zibaldone. Então, vamos lá. Seguindo com a nossa jornada de storytelling, que é a nossa jornada de composição, por isso que a gente retoma sempre o Zibaldone, então eu estou compartilhando com vocês o meu, então a minha jornada de composição e reflexão quanto aos artifícios. Sendo assim, a gente vai unir agora esses saberes. Chapeuzinho Vermelho. Vamos em frente com a construção dessa Chapeuzinho Vermelho. Lá atrás, no Zibaldone, a gente anotou, deixou, né? Eu pedi para vocês, eu não lembro se no 5, acho que foi no #5, se eu não me engano, que eu pedi a estrutura macro e personagens, tá? Tá muito frio aqui, o Ju saiu para buscar outra blusa. Eu mostrei para vocês, então, peraí, voltemos. Eu acho que eu estou certa. No exercício 5, eu pedi, então, um macro e os personagens da Chapeuzinho. É isso que eu estou compartilhando com vocês agora. Então, vamos lá. Seguimos na nossa jornada, na nossa vivência, compondo o nosso todo, a nossa ideia que vai ser levada a público. Como exercício conjunto, a gente está compondo a Chapeuzinho Vermelho. Então, a gente fez lá uma totalidade, contou a Chapeuzinho toda. Depois, a gente fez lá as vértebras, os pedaços que vão vir ou que viriam a se transformar em cenas. Depois, a gente pegou essa coluna, esses pedaços, pensamos, então, a macro aristotélica, pensamos, então, os personagens. Então, eu vou retomar aqui dessa ideia de personagem. Minha cola, vocês estão vendo o mesmo que eu. Então, vamos lá. Quais são os personagens que, de acordo com o meu Zibaldone, constam nessa história? Eu tenho a Chapeuzinho Vermelho, que nessa história é alguém com pouca experiência. Eu tenho a mãe da Chapeuzinho, que é alguém com a intenção de cuidar, não só porque ela vem com um arquétipo de mãe, mas também porque a gente sabe, a partir da estrutura macro, a partir da coluna que a gente fez primeiro, daquela totalidade inicial, que a mãe pede que a Chapeuzinho vá até a casa da avó exatamente na intenção de cuidar da avó, de levar doces, de levar alguma coisa que ajude a cuidar da avó que está doente. A gente tem um outro personagem que é o lobo com má intenção. Então é alguém com má intenção. Temos a vovó, que é alguém com má sorte, e temos o caçador, que é alguém com competência para resolver o problema. Como é que eu cheguei nesse resuminho entre parênteses? Eu voltei em cada pedacinho da Chapeuzinho Vermelho que eu compus e fui pegando as características destes
personagens. Cada um de vocês vai ter uma característica de personagem. Por quê? Porque a coluna autoral, que é aquele primeiro macro, aquela primeira totalidade, vai ser a coluna autoral particular. Aqui, agora, eu estou mostrando de um jeito que acaba se tornando uma vivência conjunta nossa a partir dessa coluna. Mas ela é muito, muito aproximada da coluna de vocês. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um conto curtinho, um conto pequeno, com poucos personagens e com ações muito reduzidas. Então, vamos em frente. Seguindo com nossos personagens. Chapeuzinho Vermelho, alguém com pouca experiência. A Chapeuzinho é a nossa protagonista, é quem recebe a missão e é quem comete o erro. A mãe da Chapeuzinho é alguém com a intenção de cuidar, mas é também quem revela a missão dessa personagem. A Chapeuzinho só entra em ação, só entra em cena e só se coloca em condições de encontro com o lobo porque ela recebeu uma missão da mãe. O lobo é alguém com uma intenção. Quem é o lobo? É o antagonista da nossa protagonista. É alguém cujo objetivo se choca diretamente com o objetivo da Chapeuzinho Vermelho. Seguindo, então, o lobo, alguém com má intenção, que é o antagonista e atrapalha a missão da nossa protagonista Chapeuzinho Vermelho. A vovó. A vovó é alguém que sofre a consequência da ação de outra pessoa, por isso que eu coloquei que é alguém com má sorte. O caçador é aquele alguém que traz, né, a condição de solução, por isso tá aí agora só grafado como solução da nossa trama, do nosso enredo, do nosso nó principal, que é o fato da vovó e da Chapeuzinho serem devoradas pelo lobo. Vamos em frente. Então, aqui estou expondo para vocês o quê? Um aprofundamento do meu exercício 5 do Zibaldone, que eram ali os meus personagens e a caracterização destes personagens. Vamos em frente, então. Depois que a gente fez a coluna autoral, achou a totalidade, achou os personagens, caracterizou esses personagens, a gente é capaz, então, de pegar a estrutura que a gente escolheu, nesse caso, macro-aristotélica, e colocar cada pedacinho das vértebras da nossa coluna autoral nesse todo, né, em sequência, né, colocados aí um ao lado do outro, nesta linha com começo, meio e fim, onde a gente pode, então, marcar onde que estão os nossos percentuais. 25%, 50% e 75% são os percentuais que eu devo me preocupar inicialmente, ok? Pergunta da Cláudia, vou voltar aqui para depois seguir em frente. A pergunta dela quanto à ação interior, a confundir o narrador, então, e o interior do personagem. O que ela está falando? Então, a gente marca em rosa só o personagem. Isso, quando o interior é do personagem, a gente marca em rosa. Quando ele é do narrador, a gente marca em verde. O intuito de uma estrutura pensada pelo storytelling atual, moderno, que vai enxugar os acontecimentos, como a gente viu naquelas cenas do Bruxos e Bruxas, é fazer com que o nosso narrador interfira o mínimo possível. Então, esse narrador vai se intrometer nas transições, ou seja, antes da cena e depois da cena. Como se ele fosse, se as cenas fossem tijolos, as intromissões do narrador seriam a argamassa entre eles. Tá? O ideal hoje, para o mais moderno, é que esse narrador se intrometa o mínimo possível dentro da estrutura de azul e rosa, que é essa estrutura vivente do aqui e agora do personagem da cena. O aqui e agora do narrador é um pós esse aqui e agora do personagem que está em cena. Se ele se intrometer, por que eu uso intrometer? Porque há uma quebra. Pensemos, então, no teatro, no paralelo que a gente faz.
o narrador, o verde entrar, é um interno que vai fazer quase como que ou o personagem vira-se para a plateia e fala diretamente, como aquele narrador que já passou por isso. Vou dar um exemplo. Estamos numa cena de um casal, estamos discutindo. A última ação, a minha personagem diz: isso não vai acabar bem. Narrador, verde. Eu, atriz, viro para a plateia e falo: naquele momento, eu não sabia que estava grávida. Se não ia acabar bem, acabou melhor. Sabe? Quer dizer, é uma pausa, há uma intromissão. Uma outra personagem, uma Camila mais velha, vem e se intromete na cena da Camila mais jovem. Se fosse um pensamento, vamos supor que ao invés de entrar um narrador, entraria um outro conteúdo que poderia ser uma sequela. Estamos discutindo. E a minha personagem diz: isto não vai acabar bem. Vou fazer uma sequela. Talvez acabasse melhor se eu dissesse para ele que eu estou grávida. Dilema, mas talvez esse não seja o melhor momento. Você que está grávida, que tem uma vida em jogo no momento em que estamos discutindo, talvez não seja o melhor. Mas é o que eu vou fazer. Sequelei. O personagem entrou em sequela. Eu não falei com ninguém, eu falei comigo mesma. Sequela está na literatura. Solilóquio está para o teatro. Se a minha personagem tivesse virado para a plateia e ao invés de tratar como narradora, naquele momento, eu ainda não sabia, eu ainda não havia dito para ele que estava grávida. Se a minha personagem tivesse simplesmente virado, olhado para o nada, dito, pensado o mesmo texto em voz alta ou com um off, uma voz interior, seria a mesma coisa. Vou pegar aqui a dúvida. Deixe-me ver, Rosa. Arlete. Ai, correu, deixa eu ver. Do modo como você fala, fica mais fácil para compreender o personagem antes da atuação. Que bom, essa é a intenção, para a gente conseguir separar essas coisas. A Dora está pedindo para eu repetir a questão do Rosa e do narrador. O Rosa, então, é uma ação interna do personagem que vive o azul da cena, aquele personagem que é eu vivendo a cena como atriz. O verde é o pensamento interno do narrador. É aquilo que teria que eu, atriz, se estivesse no teatro, virar e dizer para a plateia, ou no teatro entrar um off, uma voz, dizendo aquilo, ou no nosso caso entra o interno do personagem. Interno do personagem, azul, interno do narrador, verde. A gente vai retomar isso mais, tá bom? Rosana quer fazer uma pergunta. Quer fazer em áudio e vídeo? Rosana, pode abrir. Vou colocar aqui de uma forma. Deixa eu aumentar meu áudio, que senão a Rosana não vai sair para ninguém. Enquanto a Rosana vem chegando em vídeo, em áudio em presença virtual, respondo a Tânia. Solilóquio e sequela são sinônimos? Isso, são sinônimos. São sinônimos. Se eu fosse traduzir o ser ou não ser, o solilóquio do Hamlet, para uma narrativa de literatura escrita, ela automaticamente se organizaria em forma de sequela e ficaria em rosa. Entrou, Rosana? Eu vi que apareceu aqui, mas eu não... Ah, pera só um pouquinho, Rosana, já sei. Pode ser a minha saída de áudio. Deixa eu só ver como é que tá a minha saída aqui. Agora vai. Rosana, fala de novo, por favor, que eu acho que vai dar certo. Oi? Oi, Rosana. Você ouviu, Camila? Sim! Conectado! Então, eu tenho
câmera. E aí, praticamente, eu não vou aparecer para você. Não tem problema. Em voz está Aí presentificada. ajuda na transmissão. Isso. Se todo mundo abre a câmera, dá problema. Tá Eu não bom. fiz a lição. Não tem problema, faz depois. Dora, a gente está gravando sim, tá indo nada, querida. Tá indo para o Facebook e no Facebook fica gravado. E depois, no começo da semana, até quarta-feira da semana seguinte, a gente consegue passar para o YouTube. Na última semana eu consegui organizar todas as aulas que a gente tinha já gravada. A gente teve um problema, se não me engano, na aula 5, e teve um pedaço que realmente foi aquele dia que deu um chute, desligou tudo, a gente teve só um trecho gravado. Mas está tudo lá, inclusive numa playlist. Consegui colocar na sequência bonitinho, tá bom? É só ir lá, dar play. Se não quiser assistir, gente, vai lá, dá play, deixa passando, que aí conta a hora pra gente, é bom. Um dia a gente começa a monetizar nosso canal. Vamos em frente, deixa eu só ver aqui. Rosa, tá, que já falei, pergunta, estamos gravando, beleza. Vou seguir em frente, então. Então, naquela parte, só para você saber, tá, Ju? Na estrutura macro e nos percentuais, e dali eu vou em frente. Então, vamos lá. Estamos seguindo, então, com a nossa criação, com o nosso Zibaldone. Pegamos da nossa coluna autoral para os nossos personagens, caracterizamos, aprofundamos um pouco, identificamos como eles se relacionam entre eles. E agora, com a estrutura micro, a gente vai ver como é que eles se relacionam com o todo, porque a gente vai ver em que cena estão cada um desses personagens. Então, como eles se relacionam com o macro, a gente tem um antagonista, tem um protagonista, tem quem dá a missão, tem quem recebe a missão, tem quem atrapalha a missão. Ok, na base está tudo ali localizado. Fechamos então esse aprofundamento de personagem. Me pergunto agora, beleza, eu quero então usar uma estrutura macro aristotélica. Eu vou fazer identificar onde estão os meus pontos de 25, 50 e 75%. Como a gente já viu, já compartilhei essa parte do Zibaldone com vocês, a gente tem então ali na minha situação inicial, a Chapeuzinho saindo de casa, tem ali 25% marca o encontro entre a Chapeuzinho e o lobo, o 75% marca o momento em que a Chapeuzinho é devorada. E a parte final fica por conta do resgate realizado pelo caçador. Vamos em frente, que essa parte a gente já viu. Na próxima imagem, eu só coloquei de um jeitinho diferente. Então, beleza, saí daquele macro que eu tinha feito ali, situação inicial, conflito, situação final, e eu vou começar a me reconectar, então, com aquelas partes, com as vértebras da minha coluna autoral que eu identifiquei lá no começo, com aquelas partes que compõem a minha totalidade. O que eu fiz? Distribuí essas partes de outro jeito. Coloquei, então, uma linha embaixo da outra, para que eu possa identificar onde é que estão essas partes. E para que depois eu possa encontrar também os pedaços que faltam nessas partes de uma forma corrida, digamos assim. Então, tá, vou partir agora como novidade para a gente, dentro da nossa estrutura de Zibaldone, dentro da nossa estrutura de criação do começo ao fim, tá bom? Então tá, seguimos agora para criação de cenas. Beleza, identifiquei percentuais, identifiquei que o meu percentual 25 está na cena em que a Chapeuzinho Vermelho entrega informações para o lobo. Identifiquei então que os meus 50% está naquele pedaço em que a Chapeuzinho se distrai e demora demais. Isso é o meu 50% importante, que é o que permite o lobo chegar primeiro. 75%, identifiquei que a minha Chapeuzinho Vermelho é devorada pelo lobo. Preciso compor, então, as cenas que estão faltando. O que eu vou fazer? Inventar estas cenas a partir
da distribuição daquela minha coluna autoral nesse todo. Então, identifiquei e comecei a numerar, compartilhando com vocês. Então, é o mesmo desenho, tá? O próximo que vai vir, gente, só não tem ali começo, meio e fim, aquela imagem, mas mantém-se a marca dos percentuais. Vamos lá, então. Segui escrevendo nas minhas linhas, cena a cena, aonde está a minha totalidade. Eu coloquei para mim que eu queria que fossem 10 cenas. É mais fácil compor e também imaginei que não precisava mais do que isso para contar a Chapeuzinho Vermelho. Então, essa é uma pergunta que a gente se faz. E isso vai depender da história que a gente está contando. Alguém me perguntou no e-mail, não me lembro quem, quantas cenas deviam ter por parte. Depende da história. Cada história é uma história. Então, a Chapeuzinho Vermelho, que tem bastante personagem para uma história pequena, embora tenha 2 personagens principais, que vamos dizer que é a Chapeuzinho Lobo, tem bastante personagem para uma história curta. Mas eu acho que o número de acontecimentos dessa história permite que a gente conte em 10 cenas. Sendo assim, eu vou tentar distribuir em 10 cenas. Se eu estou trabalhando com conteúdo maior, eu coloco 10, talvez eu descubra que tem que ser 20 ou 15, e aí eu faço o quê? Eu distribuo de acordo com a necessidade da minha história, do meu conteúdo, cada conteúdo é um, e aí eu organizo os percentuais. Se forem 15, vou lá jogar os 50% no 8, né? Fica 7 para um lado, 7 para o outro. Tá? Aí vou pôr os 10% de novo. Então, no nosso aqui, para esse nosso Zibaldani conjunto que está acompanhando as minhas ideias, definimos então 10 cenas, 10 momentos em que a Chapeuzinho ou os outros personagens vivenciam acontecimentos externos e internos, ou seja, 10 cenas, estipuladas agora de acordo com o que eu estou acreditando que cabe para essa história. Então, como é que fica essa divisão agora? Cena 1. Mãe pede para Chapeuzinho levar guloseimas para a vovó e ela sai a caminho da casa da vovó. Cena 2. Na floresta, distraída entre os raios solares, árvores e flores, Chapeuzinho depara-se com um lobo. Inicia uma conversa com ele. Coloquei ali os meus 25%, porque a priori, né, tá aí nesse encontro os meus 25%. Cena 3. Chapeuzinho conversa com o lobo e passa informações. Lobo sugere que ela leve flores. Cena 4. Começamos aí a caminhar para os nossos 50%. Chapeuzinho vai colher flores e se distrai com o tempo. 5. Lobo mau se adianta até a casa da vovó. Ele faz passar o Chapeuzinho. Perceberam aí que, embora são 10 cenas, metade é 5, eu coloquei ali na cena 4. Eu ajustei ali e falei, bom, ela se distrai na 4, o meu 50 tá ali, porque na 5 tá na esfera de pensamento dele, é ele se adiantando. Tá? Na hora de distribuir as minhas cenas, ou na hora de transformar as minhas vértebras em uma coluna de cenas, eu já fui ajustando conforme eu fui escrevendo, sabendo que eu tenho uma estrutura de cenas que é com começo, meio e fim, que tem objetivo, obstáculo, desfecho, e que deve ser determinada por uma esfera de pensamento de algum personagem. Vamos em frente. A gente passa, então, para a cena 6. Vovó recebe o lobo e, ao perceber que não é a neta, ela é devorada pelo lobo. Cena 7. Lobo mau se faz passar por vovó e recebe Chapeuzinho. Ele desconfia que ela percebeu que ele não é a vovó. Prepara o bode. Cena 8. Chapeuzinho entra na casa da vovó. É isso mesmo que eu criei. A cena 8, ela dá uma voltadinha na cena 7, porque a cena 7 é Lobo mau se faz passar por vovó e recebe a Chapeuzinho.
A cena 8, eu tô na história da Chapeuzinho. A Chapeuzinho entra na casa da vovó, estranha a vovó não estar assustada. Barulho do quarto. Conversa com a vovó à beira da cama e percebe que não é a vovó. O lobo dá um bote e devora a Chapeuzinho. Vamos então para nossa cena 9. Cena 9. Caçador ouve barulho, percebe perigo e decide entrar na casa para saber o que é. Cena 10. Caçador mata o lobo e retira da barriga dele a Chapeuzinho e a vovó. Temos aí, então, as nossas 10 cenas. É uma descrição, elas estão descritas, né? Uma embaixo da outra, seguindo uma ideia prioritária de estrutura para ser seguida para a composição de cenas. Então, vamos retomar e vamos juntar tudo isso aí. Eu começo, então, fazendo um todo, uma coluna autoral, que depois eu vou transformar em uma estrutura aristotélica. Com esses dois conhecimentos, eu tiro quais são os meus personagens, quais são as características deles, e já consigo reparar quais são as relações entre eles. E assim, caracterizá-los de forma, inclusive, a ser capaz de dizer quem é o protagonista e quem é o grande antagonista dessa história. Eu já tenho ali uma jornada, um começo de um desenho da narrativa. Feito isso, eu começo, então, a pegar a minha lista de vértebras tiradas da minha coluna autoral, vou transformar essa lista de vértebras em uma coluna de cenas, em uma lista de cenas. Então, a coluna vira a estrutura macro e as vértebras viram as cenas. Esta estrutura de cenas foi o que eu mostrei para vocês agora. Escrevi, compus a minha estrutura de cenas, pensando que elas vão, então, ser daqui a pouco a fonte, a situação em que o meu personagem vai atuar, ou seja, essa estrutura de cenas que a gente começa a desenvolver agora, essas vértebras, vão compor a situação dramática das cenas. Opa, eu apertei aqui, o meu coisa mudou tudo. Voltei a ver vocês. Vão compor a minha estrutura dramática de cenas e vão nos conduzir à criação da encenação. Então, já falamos aqui, o autor que aprende storytelling no Ideia e Ação com o Universo Caju é um autor compositor, um autor capaz de manipular os elementos da encenação, encenar com palavras. Então, a gente está tirando dessas vértebras a estrutura, cenas, a situação dramática, para que a gente agora seja capaz de compor os elementos dessa cena. E aí, o nosso personagem, já falamos, o ator não entra em cena sem objetivo. Aí, o nosso personagem vai ter objetivo, e aí sim, o nosso ator vai ser capaz de improvisar. O nosso ator, né, que é aquele ator que vocês, autores, vão manipular ali na encenação. E aí vocês vão improvisar com estes elementos. É para aí que a gente está indo. Ou seja, a gente está indo para a mesma coisa na Chapeuzinho Vermelho que a gente fez no exercício 7 e 8, acho que era, hashtag 7 e 8, que foram os dois últimos, né? Aí eu pedi para vocês, compõem uma estrutura macro com tema livre, né? Ou seja, cria uma coluna autoral, tira uma coluna autoral de onde vocês quiserem, compõe uma estrutura macro, né? Dessa estrutura macro, pega então e compõe uma cena. Então, eu pedi para vocês, vai lá na estrutura macro, pega a coluna, tira a vértebra, escolhe um pedaço e faz uma cena. É exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer no Chapeuzinho Vermelho, que a gente parou ela ali nos percentuais da coluna autoral junto com a estrutura aristotélica. Então, retomamos agora a nossa vértebra para as nossas situações dramáticas, as nossas cenas. Vou mais em frente. Vou mostrar para vocês, então, o desenvolvimento destas cenas.
Vou então mostrar a estrutura dramática, os elementos, a composição dos elementos de cena, cena e sequela do meu Zibaldone. Então, é a minha proposta de desenvolvimento de dramaturgia cênica para essa composição. E por que que eu estou fazendo uma pausa e vou pedir, Ju, joga para mim então aí o 14. Por quê? Eu vou mostrar para vocês a minha composição de cenas, porque depois eu vou pedir para que cada um de vocês escreva uma cena dessas para mim. Tcharam! Isso mesmo, nada diferente do que eu já pedi no outro exercício. Então, quem não fez o 8 não precisa fazer. Deixa ele guardadinho ali, tá bom? Que foi um ensaio.